Tá fácil pra você aí? Porque aqui não tá nada fácil. E é isso, gente. O eclipse tá chegando e ele tá remexendo tudo e mais um pouco. Você tá sentindo? Eu tô sentindo, você tá sentindo? Pois é, vamos falar dele? Vamos? Bom, respira, se acalma, que a gente tá entrando num momento muito intenso. Nós temos dia 12, essa quarta-feira, a entrada, né? O movimento, de fato, o eclipse vai acontecer dia 12 agora. E os eclipses, né, eles podem acontecer de forma total, parcial ou anular. E cada um deles tem uma intensidade diferente. E esse que a gente vai viver, quem chuta qual é? Pois é, a gente vai viver um eclipse total. O eclipse solar, ele sempre acontece numa lua nova e após 15 dias acontece o eclipse lunar, que sempre acontece numa lua cheia. Agora, esse eclipse de agora, que vai acontecer no dia 12, ele vai começar agora, mas ele vai reverberar durante 6 meses. Ou seja, tudo que vai estar sendo trazido, né? Porque não acontece assim, não vai acontecer uma coisa super mágica, mirabolante, algo vai acontecer no dia 12. Pode ser que aconteça, né? Porque é uma força muito grande mesmo. Pode ser que aconteça algo muito inesperado ou algo assim, uau, né? Que realmente abale. Mas isso, na verdade, essa energia do eclipse, né, todos esses movimentos, eles vão ficar reverberando por 6 meses. E ele só vai, né, então a gente vai ver os efeitos acontecerem, né, essas transformações acontecerem até fevereiro de 2027, quando a gente vai ter lua cheia em Leão, tá? Mas foca no agora, né? Vamos focar aqui no agora. E eu não sei se você sabe, se você lembra, mas eu já falei aqui que a gente entrou, né, no ano novo, no dia 26/7. Dia 26/7, a gente comemorou o ano da Lua Galáctica Vermelha, dentro da contagem da ordem sincrônica das 13 luas. Nós adentramos a esse novo período cósmico de 364 dias. E o que que isso significa, né, meus amores? Muita coisa. Esse daqui não é o vídeo que eu vou explicar especificamente e falar só sobre o ano da lua, né? Mas o que que você precisa saber sobre essa lua? A lua é nada mais nada menos do que o arquétipo da curandeira, que ela vai trazer à tona, ela só pode curar aquilo que veio para fora, né? Aquilo que pulsou fora, né? Aquilo que realmente a gente percebeu como dor. Então a gente não vai atrás de cura se a gente não tem algo para curar, né? Então, você vai ter que olhar para essas dores, você vai ter que olhar para essas feridas, você vai ter que lidar com as suas emoções. Não tem como, não tem como. E aí chega esse eclipse, eu não sei vocês por aí, mas desde então, já faz uns dias que eu tô aqui numa mistura de emoção e eu choro, e aí depois eu tô rindo e eu tô dançando. E é uma mistura muito grande, por quê? Porque tem coisas acontecendo dentro da gente, né? Tudo que acontece fora acontece dentro, tudo que acontece dentro acontece fora. E cosmicamente é o nosso guia, né? Se a gente pode ter uma guiança maior, eu acredito muito nessa guiança astrológica, nessa guiança cósmica, onde a gente consegue entender o que está acontecendo. Então, nesse momento, é normal você se sentir muito ou cansada demais, né? Você se sentir chorona demais, você se sentir carente até, sabe? Precisando sim de um afeto, de um colo, de um abraço. E eu quero que você entenda, então, por que a gente está vivendo esse momento, como que a gente está vivendo, e explicar para você de início, né, o que é um eclipse. Então eu quero explicar para você o que é de fato um eclipse, porque tem muita gente falando de eclipse, mas nem todo mundo explica o que é, né? Então vamos lá. Eclipse é sempre quando acontece um alinhamento. Um alinhamento entre quem? Entre a Lua, o Sol e a Terra. E quando esse alinhamento, quando eles se posicionam alinhados, onde a luz de um vai bloquear a luz de outro.
Isso é um eclipse. E a gente tem duas diferenças de eclipses, então. A gente tem o eclipse solar e o eclipse lunar. O que que é um eclipse solar? Eu só vou falar do solar, porque senão vai ficar muita informação, você pode se perder, tá? A gente vai viver dia 12/8, não esquece dessa data. Dia 12/8 é quarta-feira agora, tá? Então, reparem tudo que tá acontecendo já desde segunda-feira, desde hoje. Por quê? Hoje e amanhã é como se muitas coisas viessem à tona pra você, né? E coisas que você não. Coisas que já não estão mais remexendo ali, tá remexendo, tá doendo, e que você sabe que dói, mas que você vai ter que dar uma olhada pra isso. Então, hoje e amanhã, se prepara, se puder não falar muito, fica mais quietinha, tá? Porque dia 12, a gente tem o eclipse solar. E o que que é esse eclipse solar, né? O eclipse solar é quando a Lua, ela fica entre a Terra e o Sol. Então, a Lua vai ela vai ficar ali no meio, né? Entre a Terra e o Sol, e ela vai bloquear essa luz. O que que essa luz que está sendo bloqueada, né? A luz do Sol que está sendo bloqueada pelo movimento da Lua que entra na frente dela, é como se o Sol fosse o nosso consciente, ele fosse essa manifestação, né, dessa consciência, e ela está sendo bloqueada. Então, nesse momento, é como se essas consciências, né, essa consciência maior, quando ela é bloqueada, é um pedido do céu, é uma chave, é uma porta que se abre para que você realmente olhe para suas ações. Por quê? Porque a consciência, né, essa consciência de força, de luz, de luminosidade que o Sol tem, vai estar sendo bloqueada por esse período, no dia 12. Então é como se a gente estivesse tendo uma oportunidade, vamos olhar como uma oportunidade, né? Vamos pensar que é uma oportunidade da gente perceber como que estão as nossas ações, como que tá a nossa própria consciência também, né? Porque se a gente tem esse período total de não luz, né? Onde a lua vai realmente entrar na frente da Terra e a gente vai ficar num período de escuridão total. Essa escuridão ela só vai acontecer para que a gente possa olhar para a nossa luz interna. Só que por ser um eclipse solar, ela não vai falar tanto sobre algo ligado a coisas inconscientes. Na verdade, são coisas conscientes mesmo. São coisas que estão envolvidas e têm a ver com as suas ações. Então, como que tá os seus movimentos por aí? Como que estão as suas ações por aí? O que que você tem feito e manifestado, né? Que a gente tem eixos, a gente tem nodos. Então, um eixo pode estar ligado com o outro, né? Um vai fazer oposição ao outro. E nesse momento, a gente tem um eclipse acontecendo em dois eixos, né? Em duas oposições acontecendo, pedindo para que a gente olhe para essas oposições. Agora, esse eclipse, ele vai acontecer no eixo nó do sul em Leão e nó do norte em Aquário. Em agosto de 2017 era o contrário. A gente tinha nó do sul em Aquário e nó do norte em Leão. E agora, nesse presente, foca no presente, a gente tá olhando para o nó do norte em Aquário. O que significa que, de verdade, gente, de verdade mesmo, não tem mais como você não colocar o seu servir no mundo, tá? Então, assim, eu não sei o que você faz, eu não sei se você trabalha para outras pessoas, se você, o que que você faz, né? O que que você faz no seu dia a dia como servir, como serviço, né? Esse servir e serviço, ele tem que estar pautado na ajuda coletiva, ele tem que estar pautado no coletivo. Não dá mais para você ficar olhando somente para o seu eu, para o seu umbigo, tá? E eu falo isso porque até, né, como mulher aqui, nós mulheres estamos o tempo todo, praticamente o tempo todo, olhando para o outro, né, cuidando do outro e fazendo coisas para o outro, né?
Mas chega nesse ponto que, como mulheres, eu acho que é importante também a gente ressaltar que a gente pode, né? Porque a gente vem de um nó do sul em Leão, ou seja, a gente traz uma bagagem leonina, mas a gente mira, né? A gente aponta para o nó do norte em Aquário. Então, eu posso pegar a minha bagagem leonina, minha força leonina, meu empoderamento de falar isso aqui é para mim, isso aqui tem forças, né? Isso aqui faz bem para mim, mas agora chegou o meu momento de eu levar isso para a humanidade. Então, o que você vai levar para a humanidade? Vamos pensar nisso, né? Sua autenticidade está associada ao pertencimento. E esse pertencimento, ele não pode estar associado ao medo de não pertencer. Você consegue? Consegue entender isso no nível mais profundo? Quando a gente se sente pertencente a algo, né? Primeiro, vamos começar a se sentir pertencente a você mesma? Antes de pensar em, sei lá, relações, antes de pensar em serviço, né? Vamos começar a pertencer a você mesma? E esse pertencimento, ele tem que estar pautado na sua autenticidade. Porque a gente tá falando de aquário e leão, não tem mais como, entendeu? É isso que eu preciso que você entenda. Não tem como. Primeiro, autenticidade é você ser você mesma. É começar um vídeo fazendo brincadeiras e gracinhas igual eu comecei, porque eu sou assim no dia a dia, eu brinco. E apesar de ter momentos muito sérios, eu brinco, né? E essa sou eu, esse é o meu lado autêntico. E como que você pode começar a mostrar a sua autenticidade para o outro, né? Mas mais do que mostrar para o outro, mostra para você mesma, porque essa autenticidade tem que estar pautada no seu pertencimento. Você precisa pertencer a você mesma e não ter medo de não pertencer. Porque às vezes a gente entra em lugares ou está em lugares ou, sabe, a gente faz muito isso. Eu não preciso nem terminar, porque você já entendeu. A gente faz muito isso. A gente se coloca em lugares e está com pessoas que muitas vezes não tem nada a ver com a gente. A gente tá ali para agradar, seja a mãe, o pai, o cachorro, sabe? A gente agrada até o cachorro, mas não agrada a gente. Sabe assim? Então a gente não dá mais. Vamos combinar que não dá mais? O eclipse acontece, ele é como se fosse um ponteiro do relógio batendo meia-noite. É como se esse eclipse ele fosse um marco. Ele é um marco. E ele é um marco que ele vai marcar de alguma forma. Você acreditando ou não, você sentindo ou não, você negando o que você sente ou não. Porque sentindo você tá. Então, é isso. Percebe o que você sente. Começa a colocar o seu servir no mundo, mas não para o outro, mas para você mesma. Mas esse você mesma não coloque, né? Não pense, por exemplo, eu tô aqui gravando esse vídeo. Esse vídeo ele não é gravado porque eu quero mostrar para as pessoas que eu sei, que eu tenho conhecimento sobre astrologia e papapá. Não, eu quero gravar esse vídeo porque eu preciso gravar esse vídeo porque você precisa entender essa informação, entendeu? Porque você precisa receber essa informação. E se eu posso te ajudar com essa informação, que bom, eu preciso falar, eu preciso vir aqui gravar. Entende? Então, quais são as coisas que você é boa? Que você é boa mesmo, porque o leão, né? Vamos entender o nodo também. Nó do sul, toda vez que a gente fala de nó do sul, a gente fala de algo que já passou, de algo que você já aprendeu, de algo que você já carregou dentro de você, que tá lá no sul, ele tá mais longe já, sabe? Porque agora a gente tem um nó do norte. O nó do norte é o que tá na frente, é o que vai te nortear. Então, quando eu falo que esse eixo desse eclipse está acontecendo com o nó do sul em Leão e nó do norte em Aquário, a gente está falando disso, desse pertencimento que ele tem que estar pautado na sua autenticidade,
Só que esse pertencimento, ele não pode vir carregado do medo de não pertencer. E eu vou terminar esse vídeo aqui, porque eu acho que você entendeu, né?